Em Gênesis capítulo 6, o Senhor começa a falar uma coisa muito interessante. O Senhor vira e diz: eu me arrependi de ter criado este homem. Porque aquela geração era tão perversa e tão imunda e tão suja, que o Senhor olhou para aquela geração e disse: eu me arrependo de ter criado e de ter gerado esta geração. Em outras palavras. Mas no capítulo 7, versículo 1, o Senhor vira para Noé e o Senhor diz uma coisa interessante. O Senhor diz: Noé, abre a sua Bíblia. Ele diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Listen, ouça com muito cuidado. O Senhor olhou para toda aquela geração e falou: eu vou destruir essa geração, porque ela é extremamente ímpia e injusta diante de mim. Mas aí o Senhor olhou e viu no meio daquela geração um justo. E o nome dele era Noé. Aí o Senhor falou: eu não vou te destruir juntamente com essa geração, mas deixa eu te arrebatar do meio dessa geração e te levar para um lugar alto da arca, que eu tirei o projeto do meu coração. Quantos estão entendendo isto? Por causa de Noé, o Senhor preservou o homem. Por causa de um homem que o Senhor encontrou justo, o Senhor falou: eu vou preservar esta geração nesta pessoa e vou começar de novo. A Bíblia continua e nós vemos uma outra história, uma outra geração. Em Gênesis capítulo 18, versículo 32, existe uma outra geração. O Senhor vira para Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir todo esse povo. Em outras palavras, toda esta geração de Sodoma e Gomorra, crianças, velhos, jovens, eu vou destruir completamente. Abraão vira para o Senhor e diz: oh Deus, se tiver 50 homens justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai continuar destruindo este povo? O Senhor falou: não, se eu encontrar 50, eu não destruo. E se o Senhor encontrar 45, o Senhor destrói? Não, eu não destruo. E se o Senhor encontrar 20, o Senhor destrói? Não. Se o Senhor encontrar 15, não. Se o Senhor encontrar 10, o Senhor vai continuar destruindo este povo? Ou esta geração, ou esta cidade? O Senhor falou: não, Abraão. Se eu encontrar 10 homens apaixonados e desesperados por mim, eu vou salvar essa geração. Eu descobri então que se numa cidade houverem 10 homens e mulheres que são desesperados e famintos por Deus, em vez do peso de juízo e de morte vir sobre aquela cidade, vem a misericórdia de Deus através daqueles adoradores que estão numa geração. Quantos estão me entendendo? Se Deus coloca 10 homens e mulheres santos e apaixonados por Ele em uma cidade, Ele muda a história daquela cidade por causa daqueles 10 homens apaixonados. Quantos estão me entendendo? A minha pergunta é: o que será que aconteceria se o Senhor achou um homem? O Senhor falou: eu vou destruir toda a humanidade. Mas aí o Senhor achou Noé. O Senhor falou: ok, eu não vou destruir tudo, eu vou começar de novo. Se o Senhor tivesse achado 10 homens em Sodoma e Gomorra, Ele não teria destruído Sodoma e Gomorra. Agora a minha pergunta é isso: se por causa de um homem o Senhor mudou o que Ele ia fazer no mundo, se por causa de 10 homens o Senhor mudaria a história de Sodoma e Gomorra, agora eu te pergunto, imagina se Deus encontrar toda uma geração que seja de acordo com o coração dEle, o que Ele pode fazer? Se Deus encontrar uma geração inteira de homens e mulheres apaixonados por Ele, o que o Senhor pode fazer através dessa geração?
O Senhor fala sobre essa geração em Salmos 24. Geração de mãos limpas e coração puro. O Senhor sonha com uma geração. O Senhor sonha com uma geração toda apaixonada e desesperada por Ele. E a minha pergunta é, será que é essa a geração? Será que nós somos a geração que o Senhor estava esperando? Ou será que Ele tem que esperar uma outra geração que Ele vai usar para sacudir as nações? Quero dizer para vocês, queridos, existe uma geração no coração do Senhor. Uma geração de mãos limpas e coração puro. E Ele está olhando para essa geração. Uma geração que vai crescer e vai correr com Ele aonde Ele quer. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14, diz assim, que o Senhor esperou por 38 anos, até que toda aquela geração morresse, antes de Ele levar o povo a possuir o que Ele tinha. Mas sabe de uma coisa que o Senhor me falou? Judson, enquanto eu esperava uma geração morrer, eu estava assistindo uma geração nascer. Enquanto o espírito de religiosidade morre, o Senhor está assistindo uma geração que não é amarrada à religião, não é cativa do egoísmo, não é cativa do pecado e do orgulho, mas é totalmente apaixonada e faminta por Ele. Existe uma geração no coração do Senhor. Ele está esperando uma geração nascer. Algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Algumas coisas que eu creio no meu coração, que o Senhor está liberando sobre o Brasil e sobre as nações. O Senhor tem uma geração em mente. E você está incluído nela. O Senhor tem falado que é a nossa geração que vai possuir os sonhos que foram profetizados para nós. O Senhor tem falado que a nossa geração, Ele vai liberar tanta unção e tanta graça sobre a nossa geração. O Senhor vai começar a liberar tanta unção sobre essa geração. O Senhor está nos treinando e nos preparando para possuir aquilo que Ele tem. Todas as gerações que o Senhor sonha, o diabo tenta matá-la. Eu estava assistindo um estudo há uns dias atrás, e aquilo marcou, e depois daquilo eu comecei a estudar e pesquisar, e o Espírito Santo começou a me mostrar algumas coisas específicas. A geração de Moisés havia passado 400 anos que o Senhor virou para Abraão e falou: Abraão, a sua geração, a sua descendência herdará essa terra. Mas eles irão para o Egito e passarão 400 anos. 400 anos haviam se passado. Então o inferno sabia que estava próximo de cumprir a palavra profética que foi liberada para aquela geração. O sonho que Deus compartilhou com Abraão estava chegando para existir. Sabe o que o faraó fez? Ele falou: mate todas as crianças que forem homens, porque eles não podem lutar. Quando eles nascerem, vocês matem, para que essa geração seja aleijada e debilitada, e não cresça e não se multiplique mais. Mas o Senhor levantou duas mulheres, uma chamava Puá e a outra Cipra. E essas duas mulheres, que eram parteiras, elas ficavam do lado das mulheres quando elas davam à luz. E quando a criança nascia, quando aquela geração nascia, elas não podiam matar como o rei mandou elas matarem. Porque eu acho que dentro delas, elas sabiam que tinha algo acontecendo. Era uma geração especial. Era uma geração profética. Uma geração que não iria morrer no Egito.
Aqueles molequinhos que estavam nascendo iriam ver o mar se abrir. Aqueles menininhos que estavam nascendo iriam ver o mar se abrir. E o inferno sabia disso. Então ele tentou sufocar e matar aquela geração. Mais ou menos 2000 anos se passaram. E a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, o Filho se manifestou, o Verbo se fez carne. Naquela outra ocasião também, Herodes falou, manda matar todas as crianças. Quem sabe, se nós matarmos essa geração, não vai levantar o Cristo. Quem sabe, se nós dissiparmos essa geração, não vai levantar libertador. Quem sabe, se nós matarmos todas as crianças, essa geração não vai ser aquilo que o Senhor falou que vai ser. Eu estava pesquisando. 1970 foi uma época onde começou um avivamento muito forte nos Estados Unidos, que chegou em outros lugares, chamava-se Jesus Movement. Muitos ministros que vocês conhecem hoje, como o Dan Duke, o meu sogro Thomas, outras pessoas se converteram naquela época. E os seus filhos começaram a nascer na virada de 70 para 80. E um amigo meu fez uma pesquisa interessante, e a gente estava conversando sobre isso. Você sabia que uma das épocas onde teve mais aborto foi naquela década de 80? Onde teve mais aborto, passou-se uma lei nos Estados Unidos dizendo que se podia abortar, e foi uma das épocas que se abortou mais crianças. Sabe o que o diabo estava tentando fazer? Estava tentando matar você. Estava tentando abortar essa geração desses últimos dias agora. Vocês estão entendendo? Mas o Senhor disse, mais uma vez, eles não conseguiram, porque você está aqui, não está? O inferno não conseguiu abortar essa geração. O inferno não conseguiu abortar essa geração profética. Muitas mulheres naquela época foram levadas a abortar. Sabia que a geração de Moisés foi uma geração rejeitada? Moisés era um molequinho que crescia sabendo que ele foi rejeitado pela sua nação, pela sua geração. Ele cresceu sentindo rejeição e lidando com a rejeição todos os dias. Ele vivia no palácio, mas ele sabia que ele não era dali. Ele olhava para o faraó, e o faraó olhava para ele. E o faraó falou, você foi um que escapou, porque eu te rejeitei, eu não te queria vivo. Mas o Senhor me disse uma coisa bem forte. É aquela geração que é rejeitada, que é chamada no meio do fogo da sarça ardente. É a geração rejeitada que eu escolho e levanto para ser profeta, para romper aonde eu tenho que levar para romper. Vocês precisam entender quem vocês são. Moisés disse, quem sou eu para que o Senhor me chame? Moisés pastoreava um rebanho que não era dele, era do sogro dele. Ele era um fugitivo da polícia, ele era um ex-assassino. E o Senhor aparece para ele no meio da sarça e diz, é você que eu vou usar. É você que eu vou quebrar o espírito de rejeição e vou te ensinar a caminhar comigo. É você
que eu vou quebrar o espírito de rejeição. E vou te ensinar a ser livre, para que você conduza um povo a ser livre. No coração do Senhor existia uma geração que nos anos de 2000, na década de 2005, 2004, começaria uma romper de Deus. O inimigo tentou sufocar e abortar essa geração, mas o Senhor não permitiu, e o Senhor liberou essa geração, e o Senhor diz: chegou a hora de vocês experimentarem a sarça ardendo, chegou a hora de vocês ouvirem o chamado que eu tenho para essa geração, chegou a hora, chegou a hora. Agora é a hora, diz o Senhor, de vocês começarem a entender o porquê dessa geração. O porquê dessa geração. O porquê dessa geração. Alguns de vocês tiverem um passado na sua família de rejeição. Alguns de vocês talvez não sabem, mas vocês foram rejeitados. E alguns de vocês carregam isso sobre os seus ombros. Mas eu quero dizer que essa noite o Senhor está virando para você dizendo: não à rejeição, porque você foi um sonho meu antes da fundação do mundo. Eu sonhei com você e eu sonhei com essa geração. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que essa é a geração que vai dançar sobre a injustiça. Essa é a geração que vai dançar sobre a injustiça. Essa é a geração que vai ver um mar se abrir. Essa é a geração que vai experimentar o pão vivo, vai comer do pão vivo. Ei. Chaca, alguns de vocês não estão entendendo ainda. Alguns de vocês ainda não entenderam. Você não está aqui por acidente, por acaso. Mas o Senhor apontou você para te dizer que você tem um destino nele. Você tem um destino nele. Você tem um destino em Deus. Mas eu me sinto tão derrotado. Moisés se sentia um cara derrotado e o Senhor fala: é você, cara. É você, cara. Mas mal eu estou conseguindo vencer o pecado. O Senhor diz: olha para a sarça ardente. Tira a sandália dos seus pés, porque eu estou te arrastando para um terreno de santidade. Eu estou te arrastando para um terreno de santidade. Eu estou te arrastando para o monte da sarça ardente. E lá você vai tirar os seus sapatos e entender o terreno que eu tenho te convidado, para o chamado que eu tenho para você. Ei, Yeshua, mama. Eu estava ministrando em Santa Catarina umas 3 semanas atrás. E o Senhor me mostrou uma coisa para os líderes e para os pastores. Eu estava no hotel. O Senhor falou: eu quero que você fale isso para os pastores hoje à noite. E o Senhor falou comigo: essa geração é como Lázaro. A palavra de Deus diz que Lázaro
Estava morto há 4 dias e o Senhor virou para Lázaro e disse: receba vida. Lázaro, vem para fora. O nome Lázaro significa El Azar, o favor do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso de alguém para ser Lázaro. Vem cá você, cara. Aqui está Lázaro. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele estava morto, mas agora ele está vivo. Essa é a nossa geração. O Senhor virou para a nossa geração e disse: viva! Viva! Eu imagino todos aqueles líderes ali falando: uau! Lázaro, fica aqui pertinho de mim, porque você vai dar ibope. Todo mundo vai querer vir ver você, Lázaro. Porque agora você está vivo, você estava morto. É nosso Lázaro. Nós vamos fazer os santinhos de Lázaro, a propaganda de Lázaro e tudo mais. Mas o Senhor vira para aqueles homens, provavelmente tinham muitos sacerdotes religiosos ali. Lázaro ainda estava amarrado. Lázaro ainda tinha um lençol enrolado nele, provavelmente sobre os seus olhos. Os pés de Lázaro estavam atados. Ele estava vivo, mas ele precisava de alguém vir e falar: seja livre das suas mãos e faça o que Deus tem para você fazer. Lázaro, você está vivo, mas agora olhe o que está diante de você, Lázaro. Lázaro, você está vivo, mas agora os seus pés são desamarrados para que você corra, para que você corra, para que você corra, para que você corra. Essa geração não é para nós, pastores, mas essa geração é para nós, pastores, desamarrarmos ela. Tirarmos a venda dos olhos delas e falarmos: veja aquilo que o Senhor está colocando diante de você. Corra para onde o Senhor está te chamando para correr. Geração profética, geração santa. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Não ao complexo de inferioridade. Sim, a sarça ardente no monte. Sim, ao chamado do Senhor e à glória do Senhor. Sim, a geração que é favorecida do Senhor. Amiga do Senhor. Lázaro era amigo do Senhor. Geração profética. Sabe, o diabo tentou abortar você. Alguns de vocês aqui, até no ministério onde você estava, o diabo tentou abortar o seu chamado. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra, o Espírito Santo significa paráclitos. Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar o meu paráclitos. A palavra paráclitos significa aquele que está ao lado para auxiliar. Sabe o que é uma parteira? É aquela que está ao lado para auxiliar. E quando você nascia, o Espírito Santo estava lá, falando: não! Esse vive! Talvez você foi jogado no rio, como Moisés. Eu quero te dizer uma coisa. Chegou a hora de você saber por que você está aqui. Você não é um erro. Você não é um acidente da história. Você não é um nascimento por acaso ou um erro dos seus pais. Na verdade, você é um sonho de Deus. Na verdade, você está aqui porque o Senhor te atraiu para te dizer: você é o meu sonho. Há mais de 50 anos se profetizou sobre o Brasil, que o Brasil seria um celeiro de missionários.
Sabe de uma coisa? Há muitos anos o inferno tem investido em drogas, em prostituição, em homossexualismo, em lesbianismo, todo tipo de coisa para tentar abortar e desvirtuar essa geração. Tem trazido sensualidade, prostituição. Mas sabe de uma coisa? Vocês não se renderam a isso. Alguns de vocês disseram não à impureza, não à prostituição. O Espírito Santo dentro de você fazia você gritar. Alguns de vocês agora mesmo, nesses dias, o Espírito Santo está gritando dentro de você: não ao pecado, porque o pecado mata e você é o meu sonho. Alguns de vocês jovens, o inferno quer abortar você com o pecado, mas o Espírito está gemendo dentro de você, dizendo: não, esse vive, não, esse não vai se render à impureza. Traz ele para o rio, esconde ele no rio. Sabe, um dos rios mais profundos do mundo é o rio Nilo, onde foi jogado Moisés. Esconde ele entre os arbustos, esconde ele no rio. Alguns de vocês, o Senhor está falando: vem para o rio, deixa eu te esconder no rio, deixa eu te esconder no rio, porque o seu livramento está no meu rio, está no meu